ficou entre os 4, 8, 16 melhores ou abaixo disso? Aí você pode levar em consideração a posição, né? A seleção brasileira termina oficialmente na sexta posição. Uruguai em quinto, Brasil em sexto. Mas pode ter alguém, eu sei que o Arnaldo, nas nossas conversas fora do ar, pensa assim, que o trabalho do Osório, pelo que tinha em mãos, mesmo não levando o México às quartas de final, pode ser considerado melhor que o do Tite, pelos jogadores que tinha para usar, enfim. Então, assim, não é necessário, ficou em sexto, então tem o sexto melhor trabalho. Sim, né? Ou tem gente que pode achar, não, para mim foi o melhor técnico da Copa, não teve culpa nenhuma na eliminação do Brasil, que pena que o Brasil não está na final. Mas ainda assim é o melhor da Copa. Né? Eu vou meio como o Chico Sá descreveu no bloco passado. A cada dia que eu vou encontrando com distanciamento mais questões, o Tite, para mim, vai perdendo uma posiçãozinha no ranking. Então, para mim, definitivamente, ele não está entre os 4 melhores da Copa, mas nem matando. Esquece. Muito longe disso. Esse é o mais fácil. Esse aí, então, já corta a primeira opção. 8, olha, velho, vou precisar de um esforço gigantesco para encaixar entre os 8. Talvez esteja entre os 10, mas eu acho que ficou bem aquém do que eu imaginava. Mas bem aquém. Uma das coisas que eu... Não é tendência também, concordo com o que vocês disseram no bloco anterior, não é marcante, mas uma coisa nítida na Copa para toda a seleção que teve evolução, que mostrou evolução durante a Copa, foi o treinador ter encontrado soluções durante a competição e encontrado soluções de acordo com o adversário que ia enfrentar. Isso o Brasil não fez em nenhum momento. Eu acho que o Brasil está atrás de várias seleções nesse aspecto de soluções do treinador de acordo com a partida. O Tite acho que até foi bem durante as partidas, mas por vezes tarde demais, como foi o caso do jogo com a Bélgica. Acho que ele mexeu bem, mas já estava 2-0 para o adversário. E acho que isso serve de lição pra caramba para ele, se ele tiver outra oportunidade. E sempre achei, continuo achando, que uma coisa é você, uma confederação, um trabalho visando um DNA futebolístico para cada seleção, cada país, o que não quer dizer que o técnico de campo tem um papel fundamental nisso. Não tem, eu acho. Então, para mim, não é por acaso, mais uma vez, um técnico que assumiu em cima da hora, como foi o técnico da Croácia, chegar numa decisão com um ótimo trabalho durante a Copa. Copa é 30 dias, são 7 jogos, são soluções rápidas, são insights, são coisas, experiência, e acho que essa comissão técnica da seleção brasileira, incluindo o Tite, não passaram nesse teste. Para mim, não estão entre os principais, nem o Tite, nem seus auxiliares, entre os principais da Copa do Mundo, definitivamente. O Dalic assumiu a seleção da Croácia entre turno e retorno e a repescagem das eliminatórias, né? Assumiu para enfrentar a Grécia naquela no meio emergência. De uma confusão miserável, né? Faz 8 meses. Posso fazer advogado do diabo aqui? Porque eu acho o seguinte, cara, o Dalic, beleza, chegou à final da Copa do Mundo, não é um feito pequeno, mas tem uma seleção com bons jogadores, acho que em alguns casos ótimos jogadores em mãos. E se ele tivesse caído, o Si não conta? O Si conta quando você passa por 2 disputas de pênaltis. Eu acho que assim, contra a Dinamarca, por exemplo, a Croácia tinha que ter jogado muito mais do que jogou, né? A Croácia fez hoje, para mim, disparada a sua melhor partida nessa Copa do Mundo. Quer dizer, mais que contra a Argentina? Não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas a Argentina... Pelo adversário? Pelo adversário, pela bagunça, pela zona, pela liberdade que a Argentina deu para a Croácia a partir de um determinado momento. Até um momento ali era um jogo muito igual. Depois a Argentina se bagunçou toda, como aliás aconteceu em todos os jogos da Argentina na Copa. Acho que hoje ela pegou uma seleção, até tecnicamente, acho até inferior à Argentina, porque não tem os jogadores da qualidade que a Argentina tem ali. Mas era uma seleção mais organizada, a seleção inglesa. Então, acho que diante da dificuldade e do que significava também ir para uma final de Copa do Mundo e de ter enfrentado 2 prorrogações, foi o melhor jogo da Croácia. Mas também, se ele tivesse caído nas oitavas de final contra a Dinamarca,
Talvez a seleção mais limitada que chegou às oitavas de final. Você tira o Eriksen ali, sobra muito pouco na seleção da Dinamarca. Se a Croácia tivesse caído ali nos pênaltis, não dá para dizer que era um vexame, mas a diferença técnica da Croácia para a Dinamarca era um negócio muito grande. E vale lembrar, virou nos pênaltis, né? Virou nos pênaltis. A Dinamarca, por muito pouco, não elimina a Croácia. Então, eu também não acho que dá para atribuir tudo ao trabalho do técnico, a maneira como ele montou o time, a maneira como ele reagiu aos adversários. Concordo que em vários casos nessa Copa do Mundo a gente viu isso. A Bélgica talvez seja o melhor exemplo. O Tabárez com o Uruguai, né? Mudou o time, variando demais mudou em relação à primeira, né? Mexeu, voltou com os cascudos no segundo, no terceiro voltou a ter o time mais leve. Enfim, são vários os exemplos. Mas não acho que a Croácia entre nessa lista assim como estou de acordo que o Tite não está entre os 4, né? E não é porque não chegou entre os 4. Eu também acho que não necessariamente os 4 melhores técnicos da Copa do Mundo são aqueles dos 4 semifinalistas, né? Acho que teve seleção que fez mais até do que a seleção croata do ponto de vista tático. Então nós vamos montar a sua lista aí dos melhores até aqui, né? De repente Deixamos, tira um coelho da cartola, escala o Tolisso de centroavante, faz 2 gols de bicicleta. Mas vamos lá, vamos botar a listinha aí. O Martínez, acho, para mim, tá... Ou a gente pode tentar montar juntos. Vamos lá. O Martínez tem que ter O Martínez, para mim, está entre os principais. O Martínez foi muito atuante durante a Copa, né? Não teve medo de mudar. E aquele primeiro tempo com o Brasil, ele merece ali premiação extra por ter entrado já com uma ideia de jogo muito definida. Ali não é, vá lá e improvisa. Ali vamos jogar nas costas do Marcelo, vamos botar De Bruyne para andar de um canto para outro atrás dos volantes do Brasil. Ali é uma ideia de jogo muito bem pensada e muito bem executada. Aquele primeiro tempo muito bem. E às ficou vezes, barato 2-0. Ele até contra a França, eu Mauro até falava aqui um dia antes, acho até que contra a França a ideia também fazia todo o sentido do mundo, né? Para o que era a França. Agora, não dá também para a gente dizer uma boa ideia do técnico vai ser sempre recompensada dentro de campo. Não é assim que funciona o futebol. Sim. O Dembélé, talvez fosse uma escolha lógica e óbvia, ele não foi bem no jogo contra a França. Pelo contrário, ele foi um dos piores jogadores da Bélgica. É o erro do técnico? Não sei, pode até discutir. O Dembélé não fazia uma grande Copa do Mundo e você poderia ter essa dúvida, mas assim, do ponto de vista tático, era uma escolha que fazia todo sentido. Então, acho que a gente precisa relativizar algumas coisas. Até pela ausência do Munir. Ele teve que criar uma situação ali, porque ele não tinha esse lateral direito. Não foi uma mudança forçada, né? Ele não podia repetir a escalação do jogo do Brasil. E não foi por causa do Dembélé que perdeu o jogo, né? Quem errou na marcação do Umtiti foi o glorioso Fellaini, né? Que se atrasou na jogada e com 1,94 m não conseguiu cortar. O jogo foi decidido num lance isolado, num erro do jogador mais... O erro do jogada aérea do jogador mais alto do time dele. Um erro individual. Eu acho que se muitos dizem, a Inglaterra não tem time para estar entre os 4 melhores da Copa do Mundo, mas o Southgate, inegavelmente, por todo o contexto, tem de estar nessa lista. Ele tá na lista. É muito mais difícil montar uma seleção minimamente competitiva com o material humano que tem o Southgate do que o que tem o Tite ou tem o Sampaoli, por exemplo. Vai ficar em 2 exemplos de seleções sul-americanas, né? É bem mais complicado. Como é mais complicado para a Rússia. Quem foi muito bem foi o Thiago para a Suécia. O Thiago da Rússia foi muito bem. Senhor Batata, né? Parece o Senhor Batata. Senhor Batata. Senhor Batata foi monstro. Esse joga defensivamente. Cara, com aquele material humano, você quer que faça o quê? Não tem opção. A Rússia, acho que ele teve que lidar com a questão emocional, que é sempre assim. A gente viu na Copa no Brasil. Acho que para eles nem conta muito, sabe? Então, mas assim, eu acho que o russo não conta como contou aqui, mas... Ele a cada jogo... Mas é um fato. Ele mexeu no time de acordo com o adversário. Ora era jogador mais alto, ora jogador não sei o quê. Ele usou todos os jogadores. Só o goleiro que se manteve o tempo todo. E foi bem. Em todos os jogos a Rússia teve um comportamento. Quer que eu demonstre grandeza? Vamos ver. Anderson, técnico da Suécia, acho que pelo que... A Suécia... Não, é porque é isso. A Suécia é um time absurdamente limitado. Quer dizer, chegar onde chegou... As quartas de final da Copa. As quartas de final, eu acho que ele também entra nessa lista. Tabárez entra na lista para mim. Quer dizer, aí, o Tite vai cair dos 8 aí melhores, você vai ver. Vamos lá. Tabárez. Acho que estamos de acordo, né? Que está nessa lista. 1, 2, 3, 4, 5. 5 com o Tabárez. Eu acho que os 2 finalistas têm de estar nessa lista. Não, deixamos estar aí, claro, com certeza. Tem os 2. Não, nenhum dos 2.
Nenhum dos dois. Não. Deschamps. Oitavo lá, hein? E Dalit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que 8. Okay? Vamos lá. Essa oitava posição é importante para a nossa enquete. Para a gente definir. É o banco... O prof. O Tite? É o banco Tite aí no oitavo. Essa é a dúvida? Não, acho que... O Mauro e o Arnaldo vão de Osório. Mas qual a dúvida? Prof. ou Tite, quem foi melhor? Não, Isso. Eles estão querendo só essa dúvida. Acho que tem outros... Não, o que eu quero só, Arnaldo... O técnico da Dinamarca... Se vocês dois forem prof... Nós dois somos Tite. Eu sou Tite. Eu tô brincando. Chama o Paulo Andrade. Eu voto no Tite em oitavo. Tite em oitavo, tá bom também. Não vamos exagerar. Eu não sei se é oitavo, porque eu não sei se a gente está esquecendo alguém, mas entre prof... Peckerman. Comigo é assim, firme. Peckerman. O prof foi um pouco estabanado com o Brasil em alguns momentos também. Embora tenha aquela mão de obra que ele tem, mas ele foi um pouco estabanado. Podia ter dado mais trabalho. A Suécia foi duro. Fez uns besteiras. É aquela vitória com a Alemanha, né? Que depois vai renovar o contrato. Ficou menor, né? Vamos lá. Eu manteria também. Se fosse da Federação Mexicana lá, do abacate, eu deixaria o cara. A gente não está nem pensando em seleções que jogaram muito bem a primeira fase. O Little Couto, tem até uma foto do Coutinho aqui e tal. O Gareca, por exemplo. Ele jogou muito bem. Carlos Queiroz, o Irã. É, verdade. Carlos Queiroz, o Gareca foi muito bem. O Gareca foi muito bem, porque o Peru... Se o Cueva não perde o pênalti, o Peru teria se classificado. A seleção peruana jogou muito bem. Ali foi perdida a classificação do Peru. Aquele pênalti perdido pelo Cueva. Estava 0-0 o jogo, ele converte ali. O destino era completamente diferente. O Peru teria avançado na competição. Eu acho que assim, em relação à expectativa e jogo demonstrar, porque a expectativa do Brasil era alta, isso é bom lembrar. Quer dizer, nós estamos falando de trabalho na Copa. A expectativa do Brasil só era alta na Copa por causa do Tite. Perfeito. Mas como nós estamos avaliando o trabalho na Copa, talvez ele não entre os 8 mesmo, diante desses nomes todos. Porque qual que era a expectativa do Irã, né? Se chegasse na última rodada num grupo com Espanha e Portugal, brigando para se classificar. Por um triz, né? Por um triz não se classifica. Até com o Japão, hein? Verdade. Se você considerar material humano... baixa autoestima de alguns elencos, porque são elencos fracos, tradição zero, né, ou quase zero. É muito mais difícil você conseguir arrumar alguma coisa. E eu acho que a questão da expectativa exagerada em relação à Copa, por causa do Tite e por causa dos brasileiros em geral. Sim. Por um erro que a gente sempre comete aqui no Brasil. Superestimar a eliminatória sul-americana, supervalorizar Copa das Confederações, que aconteceu nas 3 Copas anteriores a essa. Então, esses confrontos de terceira categoria, de segunda categoria, é mais ou menos como ganhar o Campeonato Carioca e achar que é favorito do brasileiro, mal comparando. Ganhou o estadual, opa, ganhou todo mundo, ninguém segura. Chega no Campeonato Brasileiro, opa, não é bem assim, amigo. Aqui a situação é um pouco diferente. Eliminatórias sul-americanas são o quê? É um campeonato estadual. Para o Brasil e para a Argentina deveria ser sempre. Ele só não é por incompetência dos dois, pela bagunça que é muito frequente nas duas confederações, né? E a Copa das Confederações é um torneio de verão. A Alemanha mandou um time lá, B, C, D, sei lá, nem aí, porque não deu importância. Mas a Copa se deu mal. Sim, mas ela não vai usar a Copa das Confederações para balizar, para avaliar o seu trabalho. Ela mirou a Copa do Mundo e se deu mal nessa, na outra ela ganhou. E a gente aqui valorizou demais a Copa das Confederações, 3 Copas seguidas, e dessa vez a reação nas eliminatórias. Quando, na realidade, o correto seria o Brasil o tempo todo, Brasil e Argentina ficar o tempo todo brigando, primeiro e segundo. E os outros lá atrás, brigando para o terceiro lugar. Seria o normal. Talvez o Uruguai em terceiro, Colômbia ali incomodando, e o Peru vai ficar brigando ali com o Equador, com Colômbia, Colômbia um pouco acima. Paraguai, quando o Paraguai conseguir melhorar um pouquinho ali ter uma geração um pouco melhor. Não acontece pela incompetência mesmo. Você pode reparar que naquelas eliminatórias europeias, geralmente, a Alemanha passa batida, a Inglaterra passou batida, ganhando todo mundo. Eles não dão muita chance. Aqui na América do Sul a gente tem essa coisa. Aí parece que... Aí vem um discurso conveniente da boleirada. Não, as eliminatórias são muito difíceis porque você viaja, porque você joga no campo do adversário. Sim, viaja. E daí? Vai jogar onde? Em casa, não vai viajar nunca, né? Vai jogar onde?
Não tem jeito. Agora, os adversários são ruins. Bolívia, Venezuela, Equador, são seleções fracas. O próprio Peru conseguiu um desempenho muito acima do que é o normal. Pega a seleção peruana e vê quem são os jogadores. Aí você vai ver que, de repente, o trabalho do Ricardo Gareca é excelente. Muito bom. Ele poderia ter avançado. Ele montou um time capaz de avançar. E a França, jogou para avançar. E a França venceu no detalhe, num erro do Guerreiro, que perdeu uma bola, perdeu um gol. E na saída da... De novo, olha, o centroavante que não faz gol, hein? Olha só, te vai lembrando. Senhor Guerreiro, que a gente sabe muito bem como é que é, né? Na cara do gol ele costuma perder, perdeu o gol. Cara a cara com o goleiro, um chute ridículo. Sequência, minuto depois, ele perde uma bola intermediária de defesa, quando tentou sair jogando, a bola é roubada, sai o gol da França e o Peru perde o jogo. O jogo estava ali, estava 0-0. Então, detalhes assim, falhas individuais dos dois principais jogadores. O Cueva, que perdeu um pênalti na partida anterior, né, contra a Dinamarca, e o Guerreiro, que acabou sendo pivô de 2 lances capitais. Agora, o time bem montado. O time jogou com mais posse de bola do que a França. Quer dizer, não é que jogou fechado, dando bico para frente, não. O time jogou bola. E a seleção do Peru, gente. Quem é que joga na seleção do Peru? Quais são os grandes craques? Farfã? Porra, são jogadores rodados, alguns que jogam no próprio futebol do próprio país. Então, se você coloca isso na balança, é muito mais difícil você arrancar alguma coisa desses caras, jogando bem até para aquilo que eles podem apresentar em tese, do que a seleção do Brasil e a seleção da Argentina. Também fez bons jogos. O pior técnico é o Sampaoli. Isso aí não tem a menor dúvida. Isso é o pior. Tanto tranquilo. Disparado. De acordo. Pior técnico. Pior técnico. Disparado o pior técnico. Se tivesse, ele não fica nem em 32º. Ele fica em 38º. Ele fica atrás até de quem não se classificou. E olha que pelas decisões que tomou, o Joaquim Ló também acho que entra nessa listinha aí dos piores. Né? Ele fica ali pertinho. Mudança de 5 de um jogo para o outro. Depois volta com aqueles que foram muito mal na primeira rodada. Coitado, ele caiu ali. Saiu de paraquedas lá e acabou pegando... Só uma coisa que o Felipe Serolin mandou aqui, Paulo, e achei legal lembrar, o Kalinic, hein? Kalinic, para quem não sabe, atacante da Croácia, que se recusou a entrar no final de um jogo da primeira fase. Nigéria. Se recusou a entrar, foi cortado, voltou para casa e vai ver os companheiros jogando uma final de Copa. Só isso. Pela Croácia. Pela Croácia. Então, isso é papel do treinador. Aquele cara sai da banda, né? Aquele cara que sai da banda na temporada. Papel do treinador. Então, eu insisto, 30 dias acontece muita coisa, inclusive esse tipo de coisa. Negão, você está fora, vai embora, sai, na área, vaza. Né? O treinador teve papel nisso. É uma decisão importante. Essa é uma decisão. Não pode ter outra. O peso do Dalit nessa... Não tem como, né? Como é que você lida com um negócio desse? Então, mas tem nego que vai ficando, né? Fica lá, fica bico. Vou te falar. Dá uma encostada e fica, né? Pelo futebol que o Kalinic vem jogando na temporada toda, é uma decisão que nem era tão complicada assim. Pensou se o Rakitic fala, não vou entrar, finalzinho do jogo. Claro. O Kovacic, se fosse um outro jogador, claro, o Kovacic fala, não vou entrar. Se é um cara mais importante, se é um cara mais importante, normalmente até os próprios jogadores pedem... Isso, Ô, professor, pega leve. o cara é importante, dá outra chance pra ele. Se é um cara que não faz muita diferença, já fez bobagem, que se vira aí. É claro, pô, os caras, não pensam nisso. Nós vamos ao intervalo, voltaremos. Tem 3 na latas, um bloco curto e 3 na latas no próximo bloco.